A ideia desse vídeo seria apresentar a definição do coeficiente de Poisson, né? Expor alguns detalhes pertinentes e mostrar um exemplo simples, um exemplo específico sobre o coeficiente de Poisson. O que seria o coeficiente de Poisson, certo? É o quociente entre a deformação lateral e a deformação na direção da tensão. Imagine uma barra, né, que fosse aplicada uma força, digamos, de tração, né? Essa força tenderia a causar um alongamento da barra e, por consequência, uma redução no diâmetro dessa barra. Da mesma forma, se fosse aplicado uma força no sentido oposto, ou seja, uma força de compressão, haveria tendência dessa barra se encurtar no sentido da força e, por consequência, ela aumentar, né, no sentido ortogonal a esse sentido da força, ou seja, ela gerar um diâmetro maior após essa aplicação de uma força aí de compressão, certo? Em linhas gerais seria isso, né? O quociente entre uma deformação lateral e a deformação na direção da tensão. Entretanto, essa regra pode ser aplicada para quase todos os materiais presentes na natureza, mas existem exceções. Vamos lá, o que seria o coeficiente de Poisson positivo? Seria o coeficiente que segue essa regra que acabamos de expor. Ou seja, imagine uma estrutura qualquer que eu gerei uma força de tração nessa estrutura, né? Por consequência dessa força, haveria um alongamento na direção da força e, por consequência, uma redução na direção ortogonal à direção da força. Mas existem, né, materiais raros, materiais que geram coeficiente de Poisson negativo, né? Esses materiais são chamados de materiais aucéticos ou antiborrachas, tá? Que ele, digamos, tem um comportamento oposto ao que havíamos, né, exposto aqui. Digamos que eu estou trabalhando com material alcético, né? Então eu gero aí uma força de tração nesse material, ao invés de ele encurtar na direção ortogonal, ele alonga, certo? São materiais que realmente têm um comportamento que diverge à regra geral, tá? Para dar continuidade a essa nossa apresentação, vamos exemplificar aqui uma situação real, tá? Imagine uma barra de comprimento de 500 vezes 10 a menos 3 metros, que seria 500 milímetros, tá? E diâmetro de 16 vezes 10 a menos 3 metros, né? Que seriam 16 milímetros de diâmetro. Essa barra numa condição de repouso e sem aplicação de nenhum estado de tensão, tá? Após essa medição, né, foi aplicada uma força, né, de tração que gerou um aumento de 300 vezes 10 a menos 6 metros no comprimento dessa barra e redução de 2,4 vezes 10 a menos 6 metros no diâmetro, certo? Como é que a gente calcularia o coeficiente de Poisson nessa situação específica, né? A deformação, certo, no sentido longitudinal, né, ou seja, no sentido na direção da aplicação da força, certo? Seria de 300 vezes 10 a menos 6 metros dividido por 500 vezes 10 a menos 3 metros, né? Que daria um valor final adimensional de 600 vezes 10 a menos 6, certo? O que isso significa? Isso significa que na direção da aplicação da carga, da força,
né, houve um alongamento de 0,6 milímetros, considerando uma barra de 1 metro de comprimento, certo? Continuando com a conta, na direção ortogonal à direção que a gente acabou de calcular, né, que seria na direção do diâmetro, né, houve um encurtamento de 2,4 vezes 10 a menos 6 metros. Por que negativo? Porque encurtou, certo? Então tem que fazer a conversão de sinais, né? E a gente divide esse valor pelo diâmetro de fato da barra, né, que é 16 vezes 10 a menos 3 metros, e aí a gente gera um encurtamento, né, de menos 150 vezes 10 a menos 6, né? Também adimensional. O que isso significa? Que encurtou em 0,15 milímetros, né, caso eu tivesse uma barra que eu tivesse 1 metro de diâmetro. A gente tem que unificar as dimensões para poder fazer a conta do coeficiente de Poisson da forma correta, tá? Fazendo a conta final, que é a aplicação daquela fórmula exposta no início da apresentação, que é Ni, né, que é o coeficiente de Poisson, igual a menos a deformação lateral dividido pela deformação longitudinal, né? Isso aí, fazendo essa conta, a gente obtém um coeficiente de Poisson de 0,25, né? E isso aí seria o nosso exemplo prático e simples que a gente expus aqui na apresentação, tá? Muitas outras pequenos detalhes podem ser expostos, né? Mas para esse momento a gente preferiu deixar a apresentação mais curta e simples, né? De forma que fique mais bem entendido aí para vocês de uma forma geral, tá? Agradeço aí pelo acompanhamento aí do vídeo, né? E muito obrigado.